Olá, meus amigos, web espectadores, sejam bem-vindos para mais um programa Show de Negócios com João Lira. Como toda semana, estamos trazendo uma pessoa muito especial aqui para trazer muita informação e muito conhecimento. Professor Iranilson Mota, graduado em Administração, especialista em empreendedorismo, MBA executivo em liderança. É palestrante, educador universitário empresarial e traz duas grandes novidades. Professor Iranilson, seja muito bem-vindo ao programa Show de Negócios com João Lira. Obrigado, João, pela oportunidade. É uma grande alegria poder estar aqui compartilhando os nossos conhecimentos, das nossas informações para o teu público. O teu programa já é um sucesso e nós não poderíamos também deixar de compartilhar e fazer também sucesso com você. Professor Iranilson, que de certa forma eu tenho para mim que não pensar nas atividades empresariais em Palmas, a gente não pode esquecer de forma nenhuma o professor Iranilson Mota, mais conhecido como Iranilson para os empresários que o conhecem tão bem. Seja muito bem-vindo, muito satisfeito com a sua vinda para o nosso programa. Você certamente vai contribuir por demais para os nossos web espectadores através da sua informação e do seu conhecimento. Vamos lá, você vem trazendo duas grandes novidades. Vamos começar pela primeira, para que o nosso web espectador possa acompanhar a nossa linha de raciocínio. Vamos lá, palestrante e educador universitário empresarial que nos traz um curso de oratória. Conta pra gente do que se trata esse curso de oratória e quem é teu público que está procurando esse curso de oratória. Perfeito. Veja só, ao longo da minha caminhada profissional, eu tive a oportunidade de fazer vários treinamentos, vários cursos. Então eu tive a oportunidade de trabalhar no Banco Bradesco, depois fui trabalhar na Saneatins como gestor, depois trabalhei no SESI e nesses ambientes que eu trabalhei, eu tive a oportunidade de fazer cursos fora. Então eu fiz curso de oratória na época do Bradesco, com Reinaldo Polito, que hoje é uma referência nacional e internacional, com mais de 30 livros publicados no Brasil afora. Tive a oportunidade também pela Saneatins de fazer curso em Recife, com um dos melhores também do segmento. E é um segmento, uma área da comunicação que eu sempre fui muito apaixonado, porque é um grande desafio, de fato, você poder se expressar, você falar aquilo que você, de fato, deseja, e não somente falar, mas também convencer, estimular, motivar, colocar um discurso com eloquência, com um discurso motivador. Esse é um grande desafio para muitos segmentos. E aí, na época que eu montei a minha empresa, hoje eu estou com minha empresa há 11 anos, logo que eu deixei meus empregos, não precisei, fui me dedicar a uma carreira como empreendedor, então eu pude ver uma pesquisa onde falava que o segundo maior medo da população é o medo de falar em público. Isso é terrível. Perdendo apenas para o medo da violência seguida de morte. Então isso serviu como um estímulo para que eu pudesse pensar e desenvolver uma metodologia específica para atender e para capacitar as pessoas. E a partir disso eu fui fazendo uma análise e uma pesquisa para identificar quais os segmentos e qual seria o meu público-alvo, já respondendo ao teu questionamento. E eu pude perceber que o pessoal que está ligado ao associativismo, associações comerciais, associações classistas, os conselhos classistas, pessoal que está ligado às escolas públicas e privadas, professores, coordenadores, alunos universitários que estão na fase da defesa do seu TCC ou de monografia, profissionais que já são professores que precisam defender do seu mestrado ou do seu doutorado. Então eu fui percebendo sindicatos, diretores de sindicatos. Agora a gente também entra no outro segmento, que é o segmento político. Então já tem vários pré-candidatos a deputado estadual, e a gente percebe que existe diante da sociedade uma grande necessidade de desenvolver essa competência. Sim. Porque é uma competência a comunicação em relação à questão da oratória. Você sabe, professor, que dentro do nosso programa, muitas pessoas, nós chamamos alguns convidados, e convidados que você passa por essas pessoas, tem essas pessoas no conceito como aquelas pessoas que fazem a diferença nos seus segmentos, e você chama para um programa desse, para um bate-papo desse informal, tão gostoso, isso aqui tão simples, mas eles simplesmente ficam verdes,
né? Eles não fular de jeito nenhum, porque eu nunca gravei, odeio o microfone, eu digo, não, mas o microfonezinho nosso não é, vamos lá, vamos trabalhar. E a gente vê que essas pessoas, e muitas pessoas, profissionais liberais, profissionais de todas as áreas, gente que precisa efetivamente buscar, eu diria, um remédio, né? E que seria participar possivelmente de um curso desse. Perfeito. É isso? Ao longo das nossas pesquisas, João, nós podemos perceber que a habilidade e essa competência de falar em público, ela está intimamente relacionada à questão do comportamento, é a questão do equilíbrio emocional e a capacidade que você tem de controlar a ansiedade. Então, sim, o Augusto Cury, que tem vários livros publicados, né, mundo afora também, em relação à questão do comportamento, em relação a essa questão do equilíbrio emocional, ele fala muito disso, ele prega muito isso, né? A questão do autocontrole. Então, você está no controle das suas emoções. Falar em público não é diferente. Então, hoje nós temos dois grandes desafios em relação ao falar em público. Primeiro, o que você vai falar, e segundo, para quem vai falar. Então, o que você vai falar é o conteúdo. Qual o assunto que você vai falar? Qual o assunto que você vai abordar? Então, no curso, a gente aborda esses aspectos, onde a gente auxilia a pessoa a construir o discurso baseado em determinado assunto que ele tem domínio, e a partir daí dos conteúdos mais complexos. E depois a gente começa a trabalhar para o público-alvo, para quem ele vai comunicar. Porque eu posso falar a mesma coisa para vários públicos. O mesmo assunto eu posso falar, mas mudou o público, mudou a plateia, mudou o segmento, eu também tenho que mudar o discurso. Mudou o cenário. Mudou o cenário, você tem que mudar o discurso. Então, a maioria dos pecados que a gente fala da comunicação é você querer falar a mesma linguagem para público diferente. E aí é onde você poderá cometer os maiores erros. Porque uma coisa é você falar para um grupo de advogados, outra coisa é você falar para um grupo de administradores, outra coisa é você falar para um grupo da classe médica. Para cada segmento você tem que desenvolver uma linguagem específica. E aí é onde que vem o maior desafio, que é o equilíbrio emocional. O que nós desenvolvemos ao longo da nossa caminhada? Primeiro, a gente trabalha uma estratégia onde a gente fala que você tem que estar no autocontrole. Então, eu não sou coach, eu trabalho com o mentoring. O que é um mentor em relação ao coach? O mentor é aquele que você fez a sua vida inteira, você desenvolveu a sua estratégia de vida com aquilo, que no meu caso, eu sou palestrante há 15 anos, então aquilo que eu desenvolvi para a minha vida, eu procuro ensinar as pessoas como gerar esse controle e esse autocontrole. E uma das técnicas que a gente orienta é a meditação dinâmica com visualização. Então eu ensino e dou algumas ferramentas específicas para que as pessoas possam aprender alguns insights referente à questão da meditação. Porque a partir daí ela começa a gerar o autocontrole para poder se preparar para fazer grandes discursos. Durante o curso, muita gente tem essa necessidade, como você mesmo falou, mas ela tem medo, inclusive, de fazer o próprio curso. É uma grande barreira já. É uma grande barreira, porque ela sabe que ela vai ser testada, né? Então, o que a gente faz? Eu já tive alguns casos de sucesso onde eu falo assim, não, vai lá, eu quero que você assista o curso, que você vá como ouvinte. Se você se sentir à vontade, você vai participar do processo, porque o curso ele é extremamente vivencial, ele é participativo, né? Você não pode se tornar um grande orador se você apenas estiver ouvindo, você tem que participar do processo. Então, em alguns casos a pessoa começa a ouvir, daqui a pouco ela vê que não é aquela pressão toda, então ela pode participar. Então uma estratégia que eu desenvolvi também é com pequenas turmas, eu tenho turmas de 12 a 16 pessoas no máximo em cada turma que eu trabalho, porque é quase que um personal. Então a gente filma a pessoa individualmente, e aí eu tenho um feedback das pessoas que estavam ali, depois eu tenho um feedback individual, ou seja, somente eu enquanto consultor, enquanto mentor da oratória, é que vou visualizar o vídeo com ela e a gente vai fazer uma análise crítica. Uhum. Aí a gente faz um plano de ação e vai melhorando a comunicação dela ao longo do curso. Muito bem. Então essa é uma estratégia onde a gente não vai também fazer não faremos a exposição da pessoa, né? E aos poucos ela vai fazendo a filmagem, vê os pontos de melhoria, aí vê na comunicação corporal, vê na melhoria da dicção, ela vê na melhoria também da vestimenta, porque dependendo do ambiente ela tem que estar com a vestimenta adequada. Então isso é um processo evolutivo, que a gente vai levando a pessoa e ela vai percebendo o quanto que ela poderá de fato melhorar. E o bom orador é aquele que pratica a oratória. Se você fez um curso 15 anos atrás, 10 anos atrás, 5 anos atrás, e você não praticou, você não desenvolveu a oratória.
Então, as pessoas que utilizam a oratória no seu dia a dia precisam, de fato, fazer um curso para que possa, de fato, melhorar e desenvolver de forma continuada. Um exemplo, nós acabamos de vivenciar no domingo passado o Dia das Mães. O Dia das Mães era uma oportunidade que as pessoas tiveram para quê? Proferir um bom discurso em família. Então, o ambiente familiar também é um ambiente onde você possa ser estimulado a desenvolver estratégias para poder melhorar a comunicação. E aí eu fico o tempo todo estimulando as pessoas a produzirem novos discursos diante da sua família, diante dos seus amigos e, consequentemente, depois no ambiente empresarial. Você ter uma ideia, eu tive alunos do meu curso que falaram para mim da seguinte forma: eu deixei de assumir cargos importantes no governo porque eu sabia que quando eu fosse assumir essa função, eu seria convidado a fazer reunião, a conduzir grupos, a liderar a minha equipe, e isso, de fato, eu não tenho essa competência desenvolvida. Então, a pessoa deixa de ser feliz. Por isso que eu falo que quando que eu prego uma filosofia, que o Oratória é Mais, ele transforma vidas, porque você passa a assumir uma felicidade à medida que você vai também tendo essas nuances e melhoria do seu discurso. Muito bem. Eu fico muito satisfeito em saber disso. Eu me recordo bem que eu era uma pessoa que eu sou bem sincero, eu estudava o 2º grau, eu não conseguia passar, por exemplo, professor, num corredor, com pessoas no corredor, né? Eu tinha um trauma, né? E aquilo ali eu tive que, de certa forma, em determinado momento da vida, eu rompi com isso. Está aqui o João Lira, show de negócio, estamos já no 32º, 33º programa, né? Muito bom. Zarolinho, né? Mas trazendo informação, conhecimento, sem o menor constrangimento, né? E falando pelos cotovelos, né? Muito bom. Então, eu acho que você, meu web espectador, que está acompanhando o professor Iranilson, assim, é uma grande oportunidade. Eu vejo também, iniciando com um pequeno grupo é sempre muito mais fácil. Isso. Iniciando com amigos, iniciando com a família, né? É um grande começo, né? E você precisa ser feliz. E para ser feliz, tem que se comunicar. É isso, professor? Com certeza. E eu achei interessante que você falou da sua infância, e eu também não tive uma infância diferente. Você imagina, eu sou de uma família de 7 irmãos. Eu era o mais novo. Então, culturalmente, o mais novo não tem voz nem vez. Você faz uma reunião de família, o mais velho, o papai e a mamãe dá a oportunidade para o mais velho falar, para o segundo, terceiro, do quarto para frente ninguém escuta mais. Então, de forma natural, eu teria tudo para ser uma criança retraída, e de fato eu fui uma criança tímida. Mas eu sabia dos ideais, e a pessoa que é tímida, ela pode usar técnicas para superar essa timidez, e ela pode usar estratégias para poder superar essas dificuldades. Porque o mercado de trabalho, ele é seletivo. Ele escolhe a pessoa que ela tem mais habilidade de comunicação, que sabe vender melhor, que sabe apresentar um produto melhor, ou um serviço melhor, e que sabe, inclusive, vender a própria imagem. Isso tudo permeia pela comunicação. A gente procura ajudar as pessoas nesse processo, porque, de fato, é um desafio muito grande você fazer com que a pessoa saia de um patamar de timidez e ela poder superar. Então, a gente ajuda as pessoas dentro do nosso treinamento, e depois que a pessoa termina o treinamento, ela tem a oportunidade de continuar sendo atendida numa estratégia que eu falo, não é uma educação à distância, mas é uma orientação. A gente continua à disposição daquela pessoa. Você não desliga, você cria um vínculo. Exatamente, e acompanha. Exatamente. Isso é muito bom. Então, eu tive casos assim de por exemplo, uma professora de curso superior de longa data, e que já era mestre, já tinha mestrado, e queria fazer a defesa do doutorado em São Paulo. Então, ela me procurou: professor, eu queria conhecer um pouco do seu curso, porque eu vou fazer a defesa, eu sei que eu tenho muita dificuldade, embora eu seja professor, eu tenho as minhas limitações. Então, quando você vê uma pessoa procurando esse formato, você vê o grau de humildade que a pessoa tem em querer aprender algo mais. E aí voltou para mim que eu falei: poxa, mas o que eu posso colaborar com você? A sua caminhada acadêmica, a sua caminhada como professor. Ela falou: eu tenho certeza que pela experiência que eu estou vendo dos meus alunos, você pode me ajudar. Então, eu peguei apenas um item do meu treinamento e coloquei à disposição dela. Depois ela apresentou o projeto dela, a gente pôde evoluir, ao final ela liga e manda um abraço dizendo que tirou 10 na apresentação do doutorado. Então, isso é um case de sucesso que a gente não tem valor, não tem dinheiro que paga a satisfação numa pessoa como essa, porque de fato ela acaba vendendo depois a imagem da gente. Muito bem. Imagino que você ainda teve sorte, você é o 7º, eu sou o 12º, viu? Então você vê que eu não tinha voz nenhuma. Muito bem. Vamos falar um pouquinho agora sobre
Você é agente educacional aqui no Brasil da Universidade Autônoma de Assunção, do Paraguai. Exatamente. Conta pra gente, já que estamos se aproximando da reta final aí, do que se trata, e eu quero fazer o mestrado. Como fazer o mestrado em Assunção? Perfeito. Quais são a dúvida é validado no Brasil? Ótimo. Essa eu acredito que nós temos que deixar logo muito transparente Isso, aqui. muito bom. Né? Por favor. Muito bom. Então veja só, nós sabemos as dificuldades que o Brasil tem hoje de acolher toda a demanda de professores e profissionais que queiram fazer seus cursos de mestrado e doutorado e continuar estudando. Você tem uma ideia, aqui no Tocantins, para os programas de mestrado, nós temos em média de 15 vagas por ano. Então é uma peneira realmente bastante limitada. E muitas vezes o foco que a universidade coloca é um foco que não atende a demanda exato, sua. Né? Exato. Então, baseado nisso, eu já estou no ambiente acadêmico há 15 anos, agora 16 anos, né? Então, eu fui fazer uma pesquisa, né, nos países que tivesse que o Brasil pudesse também ter uma certa coparticipação ou acessibilidade em relação ao estudo, e encontrei a Universidade Autônoma de Assunção. E eu fui beber da fonte. Então, fui acreditando no projeto pessoal, comecei a fazer o curso de mestrado, e agora em janeiro já vou fazer a defesa, já devo começar também um doutorado em administração, e me apaixonei pelo modelo de educação que a universidade realmente oferece. E uma grande preocupação de quando a gente vai estudar fora é se esse estudo será contemplado e reconhecido aqui no Brasil. Pois bem, então em 1991, o Mercosul, que é o bloco comum aqui do Cone Sul, que tem vários países que fazem parte, o Brasil um deles, inclusive já presidiu o Mercosul por várias edições, em 1991 foi criado no Tratado de Assunção. Então todos os países reuniram na capital de Assunção e decidiram colocar como pauta o estudo e o avanço da pós-graduação. Então eles aprovaram lá um tratado onde pôde dar oportunidade para professores dos países que compõem o Mercosul estudar entre os seus respectivos países e que isso poderia ser convalidado. Isso em 1991. Quando foi em 1999, houve uma outra reunião em Fortaleza, tá? no estado do Ceará, aqui no Brasil, onde todos os governantes desse país vieram também, e eles criaram lá também o Tratado de Assunção, que é um decreto 3196 de 1999. Então já amadureceu um pouquinho mais a questão do estudo dos países parte. Uma vez que nós temos uma migração de pessoas entre esses países. Então vamos supor que um filho nosso vai estudar, vamos supor que um profissional aqui do Brasil vai ser transferido para trabalhar em alguma multinacional lá em Assunção, na Argentina, na Bolívia. O estudo que esse jovem fez aqui, ele tem que ser considerado lá. Então vamos supor que ele está no 8º ano do ensino médio. Chega lá, ele tem que ser reconhecido, para que ele possa dar continuidade nesse estudo. Então, inicialmente foi pensar nessa estratégia. Depois, com esses tratados, já passou a reconhecer os estudos de pós-graduação, de mestrado, doutorado e pós-doutorado. E quando foi em 1996, aí aqui no Brasil, especificamente no Brasil, nós tivemos uma lei chamada a Lei 9394, onde no artigo 48 fala especificamente desse processo, onde, vamos dizer, ele já abriu as portas para que a gente pudesse de fato estudar e ter a chance e a oportunidade de ter os títulos reconhecidos aqui no Brasil. Em 1997, eu já passei a representar essa universidade aqui no Brasil. Então eu caminhei vários professores do Instituto Federal, da UFT, de outras universidades do Brasil, e nós fizemos o processo de convalidação desses profissionais. A universidade, ela poderia ou não receber esses títulos para convalidar. Isso, ela tinha essa liberdade de receber ou não. Só que quando foi, já em 2016, aí nós tivemos realmente uma grande maturidade da educação de pós-graduação aqui no Brasil, onde o MEC, o Conselho Nacional de Educação e a Câmara de Educação Superior criou uma resolução chamada Resolução número 3, de 22 de junho de 2016. Vamos dizer que isso escancarou as portas de oportunidade para que os professores pudessem estudar lá fora. Então, quem estuda faz mestrado e doutorado na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, na Bolívia, nos países que fazem parte do Mercosul, estão dentro do tratado, desse tratado, poderão ser reconhecidos das universidades federais. É o que a CAPES fez, porque a CAPES é quem regulamenta o nível de pós-graduação no Brasil. Então, ela criou a lei, deu um prazo de 6 meses para as universidades se organizarem, a sua estrutura interna e administrativa, e a partir de 2017 começou já o processo. Então, as universidades fazem um edital e ela coloca o edital à disposição dos brasileiros que fizeram esse curso lá fora. Lógico que existe uma questão de qualidade.
E aí, antes do aluno procurar uma universidade lá fora, ele tem que procurar o quê? Se essa universidade já teve no crivo também da CAPES. Especificamente, essa universidade que eu represento, ela já teve no crivo da CAPES. E várias universidades federais já convalidaram também os diplomas de mestrado e doutorado. Hoje, especificamente, eu tenho processo em parceria com o Instituto de fora do Estado, onde nós convalidamos diplomas de mestrado e doutorado nas Universidades Federal do Rio de Janeiro e a Universidade Fluminense do Rio de Janeiro, além da Universidade Federal da Paraíba e a Universidade Federal de Pernambuco. Então, nós temos 4 universidades que nós mandamos os processos de convalidação depois que nossos alunos concluam esses cursos, já tem em mão o seu diploma, a sua dissertação, a sua tese de mestrado. Então, a gente, além de encaminhar os alunos para fazer o curso de mestrado e doutorado, em administração, direito ou educação, a gente também faz o processo de convalidação para a gente poder garantir fidedignamente o investimento que essa pessoa fez lá fora. Muito bem. O que é que vai ser aberto agora e o que prazo nós temos aí? Parece perfeito. Que vai vir nós temos até a primeira quinzena de junho abertas as inscrições para quem quiser se candidatar às vagas de mestrado e doutorado na Universidade Autônoma de Assunção. Muito bem. Nosso programa vai colocar a sua informação, o seu conhecimento, o seu telefone, o seu WhatsApp e todos os contatos para que você que esteja pensando em fazer algo de diferente, tirar realmente, usar o TBC, tirar sua bunda da cadeira e estudar, né? Procurar o professor Iranilson para que possa realmente atender a essa nova ordem. Afinal de contas, nós não podemos parar no tempo. Com certeza. Nós temos que estar e além de ser, naturalmente, João, uma experiência internacional. Lá nós temos como idioma oficial o português e o espanhol. O aluno tem que estudar espanhol, ele tem que se preparar também, é um curso muito sério. Você tem uma ideia, nós temos professores brasileiros das universidades federais brasileiras que vão dar aula nessa universidade. Nós temos professores também da Espanha que vão dar aula. Então, eu estive lá em janeiro, participei de várias bancas de apresentação de mestrado e doutorado. Então, assim, é um ensino muito sério. E, inclusive, essa universidade ela foi eleita a melhor universidade paraguaia, privada, né? Então, ela está disputando ali com a Universidade Católica de Assunção, para você ter uma ideia, o nível, né? Ficando atrás somente da Universidade Nacional, que no nosso caso é federal aqui. Então eu fico muito lisonjeado em poder representar uma universidade desse nível, mas o aluno que vai se candidatar a uma vaga dessa, ele tem que realmente se preparar na questão do espanhol, porque ele vai ter essa experiência internacional também, e consequentemente isso vai agregar muito no currículo dele, porque depois o investimento com certeza vem em forma de trabalho, em forma de resultado. Muito bem. Bom, o programa de hoje encerra por aqui. Eu gostaria que meu amigo deixasse assim a sua última mensagem, como que as pessoas sentissem assim no coração aquele apelo de buscar novos estudos, sair da área de conforto. Por favor, olhe para aquela tela ali e muito capricha bem. Na sua muito mensagem. Bem, João. De antemão, eu já te agradeço pela oportunidade. Assim como você é um grande, eu tenho você como referência porque você é um grande empreendedor, é um cara que é inquieto e eu também sou desse jeito, eu me coloco como inquieto a ponto de buscar fora do Brasil essas oportunidades. Então eu coloco à disposição e a partir do momento que você decidir enveredar numa atividade como essa ou na missão do curso de oratória comigo ou na missão em buscar lá fora um ensino de mestrado e doutorado, é fazer com carinho, fazer com dedicação. E usar essas 4 letrinhas, né? Amor, porque quando é feito com amor, quando é feito com dedicação, com carinho, com certeza o resultado é consequência disso tudo e de todos os esforços que serão implementados nisso aí. Muito bem, o programa Show de Negócio encerra por aqui dessa semana. Para a semana, pode esperar que vai vir coisa muito boa aí para você. Eu sou o João Lira, Show de Negócios, toda semana, sempre na web. Um abraço, tudo de bom. Professor, satisfação. Show. Eu que agradeço, irmão. Sucesso para você.